Zelensky reconhece que a situação na linha da frente na zona do Donbass é difícil e dolorosa e requer força e concentração máximas. Mau tempo provoca dezenas de vítimas mortais nos Estados Unidos. Presidente Joe Biden declara estado de emergência em Nova Iorque. Sérvia envia tropas para a fronteira com o Kosovo, num contexto de tensões entre a minoria sérvia e a maioria albanesa. O suspeito do ataque de sexta-feira em Paris foi presente a um juiz de instrução, foi acusado de homicídio e ficou em prisão preventiva. O presidente ucraniano disse que a situação na linha da frente na zona de Donbass é difícil e dolorosa e que requer força e concentração máximas. Volodymyr Zelensky acrescentou que os defensores ucranianos estão a conseguir destruir e capturar invasores russos. Bakhmut, Kremina e outras zonas do Donbass agora requerem a máxima força e concentração. A situação é difícil, aguda. Os ocupantes estão a usar todos os recursos de que dispõem, são recursos significativos para conseguirem algum avanço. Agradeço a todos os nossos homens que mantêm as posições com firmeza, que se mantêm fortes e que, apesar de tudo, criam as condições não só para não perder nada, mas também para expulsar os ocupantes. Zelensky disse também que a falta de energia elétrica continua e está a afetar quase 9 milhões de pessoas, mas o número e a duração dos cortes de energia continuam a diminuir gradualmente. Na Kherson libertada, que tem sido alvo de ataques russos, a situação é difícil. Parte da ajuda humanitária chega de Kiev, onde os residentes da capital juntam produtos alimentares, roupas de inverno e outros artigos que recolhem com os próprios meios. Também estamos a congelar em Kiev. Não há eletricidade, mas há pessoas que se encontram em condições mais difíceis que nós. À medida que o conflito na Ucrânia entra no 11º mês, cada vez mais empresas, não só na própria Rússia, mas também na Crimeia anexada, estão a reorientar a produção para satisfazer as necessidades do exército russo, seja voluntariamente ou cumprindo uma ordem do Estado. Os presidentes da Rússia, Vladimir Putin, e da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, tiveram esta terça-feira conversações bilaterais à margem da Cimeira de Líderes da Comunidade de Estados Independentes que acontece em São Petersburgo. Nas imagens divulgadas pelo Kremlin, Putin diz que, apesar de estarem em contacto todos os dias, a vida dá uma razão para discutir algumas questões e tomar as decisões necessárias para que elas sejam resolvidas eficazmente. Na cimeira participam líderes do Azerbaijão, Arménia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão. A colossal tempestade de inverno que trouxe o caos a milhões de norte-americanos atingiu com particular violência o estado de Nova Iorque, onde provocou pelo menos 28 vítimas mortais e o presidente norte-americano Joe Biden declarou o estado de emergência. As previsões meteorológicas indicam que as condições extremas não vão sofrer melhorias significativas no nordeste do país. A nível nacional, o mau tempo provocou cortes de energia generalizados, grandes condicionamentos nas viagens e pelo menos 55 mortes. Buffalo, uma cidade que não é estranha ao mau tempo de inverno, foi praticamente soterrada pela neve. A governadora do estado de Nova Iorque disse que se estava perante o nevão do século e avisou que a tempestade estava longe de ter terminado. Katie Hochul acrescentou que, neste momento, a situação não é tão má como nos últimos dias, mas continua a ser uma situação perigosa. As condições climatéricas extremas obrigaram ao cancelamento de mais de 15 mil voos nos últimos dias, incluindo mais de 2.700 na segunda-feira, de acordo com o site flightaware.com. Por todo o país, milhares de pessoas estão nos aeroportos a aguardar por um voo para seguir em viagem ou a tentar encontrar a mala que não foi entregue e está perdida no meio do caos. A Sérvia enviou tropas para a fronteira com o Kosovo, num contexto de tensões entre a minoria sérvia e a maioria albanesa. Belgrado não reconhece a independência da antiga província sérvia. Apesar dos apelos à calma da NATO, o presidente da Sérvia colocou as forças armadas em alerta máximo.
Desejo informar que estamos numa situação difícil, mas daremos o nosso melhor para preservar a paz e a estabilidade, mas também para proteger o nosso povo no norte do Kosovo e Metohija. Depois dos albaneses do Kosovo terem sido armados e terem aumentado a sua prontidão de combate, tomarei todas as medidas necessárias para proteger a nossa nação, proteger a Sérvia. A decisão surge na sequência de um tiroteio este domingo no norte do Kosovo. O incidente não causou vítimas. Nas últimas 2 semanas, a comunidade sérvia do país tem vindo a erguer barricadas nas estradas para protestar contra a detenção de um ex-polícia sérvio do Kosovo durante um protesto contra a decisão de substituir as matrículas de automóveis emitidas pelos sérvios por matrículas emitidas pelo governo de Pristina. A 25 de dezembro, os embaixadores dos Estados Unidos, do Reino Unido, da França, da Alemanha e de Itália exigiram ao presidente sérvio que removesse as barricadas no prazo de 24 horas. Caso contrário, não impediriam a decisão do governo do Kosovo de resolver a situação por si próprio. O alto funcionário da ONU em Cabul apelou num encontro na capital do Afeganistão às autoridades talibãs que revejam a exclusão das mulheres das universidades, uma decisão que ajudou a que 4 importantes organizações de ajuda internacional suspendessem as operações no país, o que pode levar milhões de pessoas a uma situação catastrófica. Mas não foi esta a gota de água que fez transbordar o copo, foi o facto de o governo proibir as afegãs de trabalharem para ONGs. Neil Turner, diretor do Conselho Norueguês para os Refugiados no Afeganistão, exortava também ele as autoridades talibãs a reverterem a decisão, porque ela acontece na pior altura, quando a economia do país está em colapso e as mulheres são fundamentais como parte da força de trabalho. Os 4 organismos que deixaram de trabalhar no país dizem não ter condições para fazê-lo por lhes faltar o apoio das afegãs. A medida, a mais recente das restrições aos direitos e liberdades das mulheres no Afeganistão, foi anunciada no sábado pelo ministro da Economia talibã. Foi imposta alegadamente porque algumas funcionárias de ONGs não usavam corretamente o véu islâmico. A situação tem vindo a agravar-se com a decisão de impedir as afegãs de estudarem em universidades, o que provocou indignação e manifestações em cidades afegãs e no estrangeiro. Continuam a chegar por mar à província indonésia de Aceh grupos de Rohingya em condições de saúde muito débeis, desidratados e exaustos. Na segunda-feira desembarcaram 83 homens, 70 mulheres e 32 crianças. Chegaram num barco de madeira ao anoitecer a uma aldeia costeira. As autoridades indonésias dizem que estas pessoas passaram semanas no mar. A Associated Press, um dos refugiados, dizia que deixaram um campo no Bangladesh no final de novembro e que estiveram à deriva. Pelo menos 20 pessoas terão morrido na viagem. O suspeito do ataque de sexta-feira em Paris foi presente a um juiz de instrução e foi acusado de homicídio e tentativa de homicídio por motivos de raça, etnia, nação e religião. Segundo as informações avançadas pela agência France Presse, o maquinista reformado de 69 anos foi também indiciado por aquisição e posse não autorizada de arma e ficou em prisão preventiva. Esta segunda-feira, milhares de pessoas participaram numa marcha silenciosa que passou pelo centro de Paris em memória das 3 vítimas mortais do tiroteio. Ao contrário do que aconteceu no fim de semana, desta vez não houve registro de confrontos com a polícia. Na minha opinião, não se trata de um ato isolado. Penso que foi bem preparado e dirigido contra os curdos. Muitos elementos sugerem isso. Ele estava na prisão e 10 dias depois tinha uma arma e sabia para onde e a que horas ir. O ataque provocou uma forte condenação da comunidade curda que fala num ato terrorista e aponta responsabilidades à Turquia. Ankara recusa as acusações e denuncia uma propaganda contra o país em França depois da morte dos 3 curdos.
O assédio militar da China a Taiwan intensifica-se. No espaço de 24 horas, 71 aeronaves militares e 7 navios de guerra do Exército de Libertação Popular, as Forças Armadas Chinesas, ultrapassaram a linha mediana do Estreito de Taiwan, informou o Ministério da Defesa de Taiwan. As movimentações militares chinesas foram monitorizadas através dos sistemas de mísseis terrestres e dos navios de guerra de Taiwan. O porta-voz das Forças Armadas Chinesas disse que se tratava de uma resposta à atual escalada e provocação conjunta Estados Unidos-Taiwan.